Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje, nós vemos Jesus está com seus discípulos andando pelo templo. Mas os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos fazem um questionamento a Jesus, perguntando com que autoridade ele faz aqueles sinais e quem deu a autoridade para que ele fizesse aquilo. Nós vemos que a autoridade de Jesus Cristo vem de três coisas essenciais. A primeira coisa é a palavra, porque a palavra antiga, a Sagrada Escritura antiga, prefigura o próprio Cristo. E em Jesus Cristo nós encontramos a confirmação de tudo aquilo que a palavra anunciou na antiguidade. Em segundo lugar, a autoridade de Cristo vem também do seu próprio testemunho, daquilo que são os sinais que ele mesmo realiza, porque os sinais, as obras que Jesus Cristo realiza dão testemunho dele, porque as obras são boas obras, obras de salvação, obras que já eram esperadas por todos aqueles que esperavam a libertação e a salvação de Israel. Em terceiro lugar, a autoridade de Jesus Cristo vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá testemunho, porque uma vez que nós escutamos o anúncio da Boa Nova, uma vez que nós escutamos a proclamação da verdade, o Espírito, que é Espírito da verdade, ele em nós, ele vai falando no mais profundo do nosso interior, gerando uma convicção sobre esta palavra anunciada. E uma vez que o Espírito Santo se move dentro de nós, esse mesmo Espírito, que é Espírito da verdade, Espírito de testemunho, ele dá testemunho de Cristo, mostrando que ele é o Filho de Deus. Por isso que nós precisamos seguir este mesmo exemplo do Filho de Deus. Nós precisamos ter a autoridade que se manifesta nele, mas para que nós possamos ter a mesma autoridade do Filho de Deus na nossa vida, ela precisa estar sempre embasada pela palavra, porque a palavra dá testemunho do Filho. E uma vez que nós vivemos a palavra, nós colocamos em prática aquilo que a palavra nos ensina, nós começamos a tomar da parte da palavra aquilo que é
a verdadeira autoridade dos filhos de Deus, porque uma vez que a palavra se torna carne na nossa carne, nós começamos a ter essa autoridade divina manifesta através de nós. Depois também, nós precisamos entender que as nossas boas obras, elas dão testemunho também de autoridade, uma vez que as boas obras, elas são unidas em Cristo, obras de salvação. E assim, quanto mais nós crescemos nessa capacidade de fazer boas obras, mais as pessoas vão perceber nessas boas obras a autoridade vinda do céu, porque a nossa vida será uma verdadeira manifestação da vida de Cristo nesta terra. Por fim, nós vemos a terceira forma de autoridade, que é o Espírito Santo. Uma vez que nós nos permitirmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, esse Espírito vai dando testemunho, porque uma vez que nós vivemos a palavra e damos testemunho de boas obras, essas duas primeiras coisas faz com que o Espírito Santo em nós transborde da nossa vida e toque a vida dos nossos irmãos. E uma vez que esse Espírito Santo se torna essa graça transbordante em nossa vida, nós começamos a nos tornar um canal da divina graça, e todos aqueles que estão ao nosso redor, eles são abençoados, protegidos e cumulados de muitas bênçãos. Por isso que, uma vez que nós vivemos a palavra e damos testemunho de boas obras, esse mesmo Espírito transborda da nossa vida e dá testemunho da autoridade divina no coração dos nossos irmãos. Assim, a obra de evangelização, ela acontece não por nós mesmos, mas pela força do próprio Deus, pela autoridade do próprio Deus, onde nós somos somente um instrumento dessa graça divina, aqueles que permitem com que a obra de Deus se manifeste através de nós. Assim deve ser a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, quando é questionado de onde vem a sua autoridade, ele não vai responder, mas ele deixa a entender que aquilo que ele faz, aquilo que foi profetizado e o próprio Espírito Santo dão testemunho dessa autoridade vinda do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.